Baita vitória do Palmeiras, que conseguiu poupar o seu time titular, depois colocou a galera para jogo aí, acabou resolvendo a partida. Os dois primeiros gols do Andreas Pereira saíram e eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, a análise de como que surgiram esses gols, tá? Quem participou desses gols, boa partida do Palmeiras, bom recado do Palmeiras de alguns jogadores e, ó... Começa aqui mais uma análise pós-jogo do canal Palmeiras, já vai deixando o like e o hype para ajudar o meu conteúdo, mas deixa um comentário também, deixa o que você achou do jogo aí, que você ajuda o meu trabalho, tá bom? Se inscreve aí no canal Palmeiras e bora comigo para mais uma análise do canal Palmeiras. Palmeiras foi a campo com essa formação aqui esquisita, né? O Everton, Giai, Fux, Mikael, Jefté, M. Martinez, Alan, Facundo, Sousa, Maurício e Veiga. E sim, a gente ficou na dúvida no pré-jogo quem ia jogar em cada posição e foi basicamente por aí. Mas o time não funcionou exatamente dessa forma, né? O time funcionou muitas vezes com o Emiliano baixando aqui para fazer a saída 3, com o Giai jogando como um ala, o Jefté também como um ala e os meias trazendo para dentro, exatamente como o Palmeiras vem fazendo nos últimos tempos. O Giai até fez a saída 3 em alguns momentos, mas quem mais fez foi o M. Martinez, então o Palmeiras funcionou da mesma maneira que vinha funcionando com o time titular, né? Só que com Veiga e Maurício no comando de ataque ficou complicado, porque os dois são meio que flechas não, arcos, né? Jogadores que vêm buscar a bola e faltou um cara para atacar a profundidade como o Vitor Roque para abrir espaço na entrada da área. Então, muito dessa formação que conseguia rodar a bola, a gente percebeu no primeiro tempo que não conseguia ter profundidade, certo? O Fortaleza foi a campo com Elton Leite, Mancuso, Brits, Ávila e Pacheco, Pikachu, Sacha, Matheus Pereira e Crispim, Breno Lopes e Lucheiro. E o Palmeiras abriu o placar cedo, né, com esse gol de pênalti do Rafael Veiga, um pênalti sofrido pelo Facundo Torres, que até fez um bom primeiro tempo, tá? Se destacou muito. Facundo Torres, um dos melhores do Palmeiras no primeiro tempo. Baita partida do Facundo Torres. E o Veiga, que não fez uma grande partida, mas ainda assim fez um gol que era uma coisa que ele estava precisando. E foi bem legal o carinho da torcida com ele. Olê, olá, Veiga, ele tava precisando disso, né? Foi bem legal, bem simbólico esse gol do Rafael Veiga. Mas o Palmeiras fez um primeiro tempo muito complexo, né? Um time que tinha a bola, mas não conseguia criar, muito por essa falta de profundidade entre os dois atacantes, que os dois vinham buscar a bola no pé, mas não tinha um atacante que exatamente atacava a profundidade. O Palmeiras não conseguia criar nada e acabou que tomou o gol do Fortaleza num lance esquisito, num lance besta, que eu vi muita gente criticando o Mikael, e eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que o Mikael foi infeliz no lance, ele teve azar, ele escorregou no lance e acabou que, como a torcida tem muita raiva do Mikael, acabou falando que a culpa é dele, que ele atrai esse tipo de coisa, mas eu acho que foi um acidente. E já dou aqui a minha opinião sobre o Mikael, foi um dos melhores em campo, tá? Venceu muitos duelos, venceu vários duelos, praticamente todos os duelos, inclusive tomou um cartão amarelo injusto num lance que ele desarmou a bola no Marinho, fez uma baita partida, inclusive dando assistência, já a gente vai ver ali, mas também participando da fase ofensiva. Baita partida do Mikael, tá bom? Não tira o fato dele ser um zagueiro limitado, isso não muda nada, mas pode ser útil, e hoje mostrou que foi muito útil, fazendo uma boa partida, mas precisamos falar, né, o gol acabou ficando marcante para ele ali, né, que foi o cara que escorregou no lance. Uma coisa que chamou muita atenção nesse jogo também é o quanto a defesa do Fortaleza é ruim na bola aérea defensiva. Participei da live lá do Expresso Tricolor, os amigos falaram que era uma deficiência muito grande do Fortaleza, e deu para perceber hoje. Só o Sousa ganhou 3. Uma ele cabeceou por cima no primeiro tempo, depois uma no segundo tempo ele cabeceou pelo lado direito e depois uma pelo lado esquerdo. Ele poderia ter feito um hat-trick só de gols de cabeça, tá? Fora o que ele ainda teria feito. Então, assim, bizarra a defesa do Fortaleza. O Palmeiras ganhou várias pelo alto, mas não conseguiu aproveitar, né? Sobre o primeiro tempo eu não tenho muito o que falar. Foi mais ou menos um primeiro tempo tedioso, né? Vamos falar bem a verdade. E aí no segundo tempo o Abel fez uma alteração. Uma alteração simples, que foi trocar o Sousa pelo Facundo Torres. E o Sousa, ele brincava aqui entre jogar como um meia, como era o Facundo Torres, e virar um ponta, com o Giai virando aqui meio que um volante. Aí você tem um
um trio aqui por dentro com o Jefté fazendo a lateral e muito às vezes, ultrapassando, né? O Fux fazia a saída de um lado, Martinez, Mikael e Jefté, né? Na saída. E aí o Palmeiras tinha esse time assim meio torto pro segundo tempo e começou a funcionar, tá bom? Mas no segundo tempo, né? O Palmeiras começou a atropelar o Fortaleza ainda com os reservas, tá? Porque eu vi muita gente falando, ah, com os titulares foi outra história. Beleza, os titulares, a cavalaria entrou e resolveu o jogo. Mas ainda com os reservas, o Palmeiras voltou num outro ritmo. O primeiro tempo sonolento deixou de existir. No segundo tempo, o Palmeiras com essa mudança começou a atropelar e queria chance atrás de chance. Primeiro com uma espetada do Jefté no primeiro minuto, que errou o último passe, mas assim, baita partida do Jefté, hein? Quero saber a opinião. Deixa aqui nos comentários. O que vocês acharam do jogo do Jefté? Pra mim foi um dos melhores em campo, tá? E vai aparecer aqui na análise dos gols já já. Você vai ver, participou muito bem dos 2 gols do Andreas Pereira. Aos 2 minutos, falta na área, o Emiliano desviou pro Maurício que cabeceou, acabou que foi em cima do goleiro, escanteio. No escanteio, ó, Sousa sobe sozinho de novo, uma das 3 vezes aí, cabeceia ao lado do gol. Aos 5, Jai cruza e o Facundo bate de primeira, só que a bola foi em cima do goleiro. Aos 9, bela trama entre Mikael, ajudando na construção, Jefté e Veiga, que faz um pivôzinho ali, o Alan bate de fora, defesaça do Elton Leite. Aos 10, escanteio batido, bola no Sousa, na trave, que pinga dentro, mas não entrou inteira aí, de fato a bola não chegou a entrar. Então olha como foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances claras de gols do Palmeiras, assim, até que saída de bola do Palmeiras, e olha isso aqui, ó, lançamento do Mikael, e aqui tá um detalhe, nesse momento o Veiga ele ataca a última linha de defesa, ele faz esse movimento que mais ou menos é o que o Vitor Roque faz, e isso o Vitor Roque, eu falei no início, precisava entrar no jogo, né, faltava um Vitor Roque, o Veiga não é esse cara, mas o Abel chegou nele e falou, pô, faz esse movimento, mesmo que não seja sua característica, você precisa fazer esse movimento de atacar a última linha para gerar espaço, e aí ele ataca a última linha de defesa do Fortaleza, a última linha que já estava meio desorganizada, e nisso, ó, olha como ele atrai os 2 defensores centrais, atraindo os 2 defensores centrais, que é o que o Vitor Roque faz, libera um espaço nas costas da zaga pro Sousa, que estava entrando livre naquela posição que eu mostrei ali no campinho, que ele era um meia, mas que caía ali como um ponta, um falso ponta, né? Essa bola do Mikael foi muito boa, e aí chegou para de primeira o Sousa fazer esse golaço pro Palmeiras. Ó, Palmeiras voltou melhor e merecia esse gol, tá? Justo, o 2-1 até ali era justíssimo. E aí o Abel colocou a cavalaria, aí é loucura, né? Coitado do Fortaleza, né, mano? Entrou Andreas Pereira, entrou Vitor Roque, entrou Flaco Lopes, entrou Felipe Anderson, quem que foi o outro que entrou? Lucas Evangelista, que também tá jogando muita bola, tá? E aí vamos para um dos gols do Andreas Pereira. O detalhe nos 2 gols do Andreas Pereira é sensacional, ó. Primeiro, o primeiro dos gols do Andreas Pereira, que foi, no caso, o terceiro gol do Palmeiras, ó. Olha como ele tinha soltado essa bola aqui no Felipe Anderson. E repara nisso aqui, ó. Ele estava marcado por 2. Ele estava marcado por 2 e o bloco de marcação do Fortaleza estava bem compacto. Tava muito bem compacto. Mas atentem-se ao Jefté. Ó, eu vou soltar aqui o play. Olha o que vai fazer o Jefté. Atrás aqui do Felipe Anderson, ó. Ele ataca a última linha, empurrando a última linha de defesa do Fortaleza para não deixar ele chegar na linha de fundo. No que essa linha de defesa baixa para acompanhar o Jefté, olha o buraco que abre pro Andreas Pereira. Então, o movimento do Jefté, ele nem tocou na bola. Não precisava. Porque esse ataque dele ao espaço e esse vigor físico dele, que vai ser muito útil no Palmeiras, ele é um cara que ataca muito linha de fundo, a gente viu isso, ajudou a empurrar a última linha, abrir espaço na entrada da área pro Andreas Pereira, que é craque nessa bola na entrada da área. A gente já sabe disso e hoje ele mostrou. Porque, ó, teve espaço para dominar, ajeitar e bater. Então ele teve tempo para fazer tudo isso. E ele só teve esse tempo justamente porque a defesa afundou e abriu esse espaço na entrada da área. Então, primeiro ponto. Se o Palmeiras atacar espaços como vem fazendo ultimamente, vai ter muita jogada na entrada da área para o Andreas Pereira bater de fora. O Palmeiras faz isso muito bem, mas ainda não tem um cara que arremata tão bem de fora da área. Quer dizer, não tinha, né? Agora temos o Andreas Pereira e a letalidade do Palmeiras agora tende a melhorar muito. Porque o Palmeiras tem repertório. Esse novo Palmeiras tem repertório, mas faltava a batida de fora da área.
Parece que agora temos. E o segundo gol aqui, ó, você achou que esse ia ser o gol que eu ia falar bem do Jefté, porque eu falei que ia ter detalhe do Jefté? Foi no outro, porque esse aqui, ó, começa com o Evangelista, começando armando lá de trás, ó, tabela com o Fux, e aí ele abre no Jefté, e aí vocês vão lembrar do, beleza, o Jefté participou do lance. Olha só como a marcação do Fortaleza tá encaixadinho, o bloco tá bem compacto, e a dupla de ataque do Palmeiras aqui, ó, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, eles estão dentro de um casulo ali, no bloco de marcação, não tem o que fazer, mano. Mas aí tem um detalhe importantíssimo. O Evangelista que entrou jogando muita... O Evangelista tá jogando muita bola, tá bom? Ele percebe que tem um espaço para fazer um movimento de ruptura. E se ele atacar esse espaço, ele automaticamente vai empurrar essa defesa para trás. É o reflexo natural da defesa. Vê o cara afunilando, vai afundar para ele não tomar essa bola nas costas. Só que ele tá muito longe para fazer esse movimento de ruptura, mas ele tava fresco. Ele tinha acabado de entrar. Ele tava na reserva. E olha como ele vai dar um sprint bizarro nesse movimento de ruptura. Olha o sprint dele, mano. E aí, ó, ele levou a marcação toda. E olha o latifúndio que se abriu na entrada da área com o movimento de ruptura do Evangelista. Isso aí é arte. O Palmeiras faz isso muito bem. Mas lembra que eu falei? Faltam batedores de fora da área. Faltavam, tá? Que o Jefté traz pra dentro, uma qualidade que ele tem também, ele não vai só pro fundo. E aí o Andrés Pereira, ó, de primeira, lindo golaço absurdo do Palmeiras. E assim, ó, Evangelista, Jefté, Mikael no primeiro gol. Vamos dar moral pra esses caras, mano. Vamos dar moral pra esses caras, porque eles são meio underdogs aqui no elenco e hoje eles foram decisivos. O Sousa melhorou muito no segundo tempo. O primeiro tempo dele foi ruim, mas melhorou muito no segundo tempo. O Facundo Torres fez um baita primeiro tempo. Então assim, hoje foi um jogo para dar respostas. No primeiro tempo, os 3 melhores do Palmeiras, na minha opinião, foram os 3 mais contestados, que era o Mikael, o Facundo Torres e o Everton. O Everton salvou o Palmeiras no primeiro tempo, defendeu a bola do Breno Lopes cara a cara, foi muito bem, inclusive no gol que tomou, ele fez 2 defesaças ali, mas gol de paçoca, né? Então assim, os 3 mais contestados foram muito bem. O Sousa não estava indo tão bem, mas foi bem no segundo tempo, então o 4º mais contestado ali foi bem. Foi um jogo para o Palmeiras dar respostas, principalmente jogadores que são contestados dando resposta. E o Veiga não chegou a fazer uma baita partida, mas fez gol, então assim, foi um jogo muito positivo e que mostrou que o elenco do Palmeiras, ele serve para isso, cara. Para vencer jogos como esse e que o nosso time titular, Andréas, Felipe Anderson, Vitor Roque, Flaco Lopes, Evangelista, essa galera aqui tá num nível muito alto. Porque quando a gente vê eles entrando em campo, a impressão é que é adulto contra criança, cara. A impressão é que o jogo virou adultos contra crianças. E agora o Palmeiras vai fortíssimo para enfrentar o River Plate na quarta-feira. Eu quero saber o que vocês acharam do jogo. Gostou dessa análise? Deixa aqui o like, o hype, a sua opinião e a sua inscrição. Vamos pegar 26 mil inscritos que a gente tá prestes a pegar ainda hoje? Posso contar com vocês? E a gente se vê amanhã. Tem live de domingo pra gente trocar ideia sobre esse jogo. E nas lives todos os dias. Tamo junto e avante palestra!